Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre o processo de lixação. Quando a gente fala em lixação, as pessoas perguntam, tá, mas não é lixamento? É a mesma coisa, tá, gente? Lixação, lixamento é a mesma coisa. É um processo pelo qual passa necessariamente a fabricação e a restauração de móveis. É praticamente impossível a gente fazer um móvel sem que num determinado momento a gente precise lixar. É claro que é possível. A gente pode pegar, cortar madeira, enfim, até com serrote, deixar ela assim como ela está, fazer os encaixes necessários e montar e não lixar. E aí até é possível fazer um acabamento. São os chamados móveis rústicos. Não é o nosso caso aqui. Quando a gente trata de restauração, a lixa tem um papel muitas vezes de vilã e outras vezes de mocinho, mas na maioria das vezes é vilã. Por quê? Porque o móvel, como ele foi fabricado, digamos, lá por 1910, no final do outro século e tal, ele passou por um processo complexo de lixação. Esse processo vai da lixa mais grossa para a lixa mais fina. Nós explicamos isso lá quando a gente falou de lixa, mas nós vamos repetir aqui. Normalmente, quando a gente está trabalhando com a madeira crua, a gente vai até a lixa número 220. A gente começa com uma lixa 60 para tirar aí as imperfeições, uma lixa 100, depois uma lixa 220 e aí a gente vem para o processo de acabamento. Quando a gente está trabalhando em restauração, a gente tem que trazer internamente o seguinte conceito: a lixa arranha. Então aquele processo que a gente diz assim, que a gente ouve aquelas histórias das pessoas, né? Eu peguei lá o móvel da minha avó e lixei, depois lixei. Pode ser que esse processo de lixei, você está estragando o móvel. Você está perdendo toda uma parte que já foi feito há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Nós temos que ter muito cuidado nisso. Quando a gente falar sobre retirada de acabamentos, a gente vai falar isso detalhadamente. A gente tem que ter claro na nossa cabeça que a madeira ela tem um sentido de fibra. Ou seja, esse montante aqui, a fibra está nesse sentido. E esse aqui está nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido. E essa almofada aqui, as fibras estão assim. Qual é o maior erro cometido no processo de lixação, principalmente na restauração de móveis? Porque se a gente está fabricando, a gente está com essa peça, com essa almofada fora aqui dos caixilhos. Até é possível tirar. Se a gente quiser que a gente desmanche e tire essa parte fora. Mas vamos supor que a gente não consiga tirar, a gente não consegue desmontar. A gente não vai quebrar o móvel. A gente quer lixar essa parte aqui da almofada aqui dentro. E a gente comete um erro que, aliás, aqui até tem umas marcas desse erro que a gente já cometeu. A gente está lixando assim. E aí o que acontece? Aqui na borda, aqui nessa parte, a gente não consegue lixar. E aí a gente comete aquele ato bárbaro. A gente passa a lixa nesse sentido. Não sei se a Paula pode nos mostrar aqui, mas esse risco atravessado que tem aqui, esse risco a gente não vai tirar. A gente vai ter uma dificuldade enorme para tirar ou seja, nós estamos praticamente triplicando o nosso trabalho no momento em que a gente faz no sentido contrário à fibra. Então, primeira regra da lixação: a lixa é sempre no sentido da fibra. Aqui tem um problema. Nessa junção aqui, a gente vai lixar essa peça aqui, né? E a gente não vai conseguir parar exatamente aqui na emenda. A gente vai passar um pouquinho para essa peça aqui. Então aqui a gente faz o seguinte: a gente lixa assim,
marca um pouquinho aqui e depois a gente, aqui é mais fácil, tirar a marca que a gente deixou ali. Esse é o processo de lixação. Eu estou com uma lixa aqui, que eu mostrei no outro programa, mas eu quero repetir, que é um processo assim, né? A gente dobra a lixa, corta a metade da lixa e dobra ela assim para cá e dobra ela assim, ela fica papel com papel, né? Papel com papel. Então a gente pode usar essa face e depois que ela tiver gasta aquelas duas faces, a gente dobra assim e usa essas outras duas faces aqui, tá? Então isso é uma das maneiras da gente conseguir usar uma lixa. Então o processo de lixação nos móveis que a gente está restaurando, ele demanda uma coisa muito especial, que é esse problema aqui. O problema é do entupimento da lixa. Isso aqui, a mão não tem muito problema, mas quando a gente for usar lixadeira portátil, nós vamos ter um problema bem sério com isso aqui. Ela entope, fica um risquinho e vai riscar a nossa peça. Então, no processo de lixação nós vamos lixar a mão, usando a lixa dessa maneira, ou nós podemos usar alguns tacos. Esse aqui é um taco de lixa, que a lixa vai ser colocada aqui, ela tem que ser cortada no outro sentido. Para colocar aqui, ele tem uns grampos aqui, ó, que acabam segurando a lixa, tá? Para a gente usar então nesse sentido. Nós temos um outro taco aqui, que esse é um taco mais comum, que é feito aqui na oficina mesmo, né? Que também a gente pode usar assim, dessa maneira, né? O nosso processo de lixação. E aqui tem um outro taco, que é um taco já industrial, para uma grande superfície, por exemplo, um tampo de mesa e tal, a gente corta no sentido do comprimento a lixa e usa esse aqui para um processo um pouco mais rápido. Existem também essas lixas cortadas em círculo, que é para a gente usar ou na esmerilhadeira ou, no caso, até mesmo na própria lixadeira, para fazer assim uma retirada mais grosseira. As lixas mais grossas, como a gente já explicou, é usado para tirar o acabamento. Mas o que nos interessa aqui nesse momento é o processo de lixação. E esse processo pode ser feito à mão, pode ser feito com o uso do taco. Aí você vai me perguntar, tá, mas e a lixadeira? A lixadeira manual? Primeiro que a lixadeira manual é essa aqui. Aquela outra que a gente liga na luz é uma lixadeira portátil. Ela não é manual, porque ela é elétrica. Eu não gosto daquela lixadeira. Isso que eu estou dizendo aqui vai me tirar a possibilidade do nosso canal receber, por exemplo, uma propaganda de uma lixadeira, e um financiamento e tal dos fabricantes de lixadeira. Mas o grande problema daquele tipo de lixa é aquilo que eu expliquei do entupimento da lixa. Quando a gente está tirando acabamentos de móveis no processo de restauração, o verniz antigo, o selador antigo, o acabamento antigo acaba criando pequenos pontos de entupimento que a gente até faz ali com a unha, né? E consegue retirar ele e deixar a lixa aproveitável. Mas enquanto ele está ali, ele pode fazer uma coisa muito comum no acabamento que eu chamo de cabelinho de anjo, que é deixar tudo riscadinho. Por quê? Porque a lixadeira ela funciona de maneira orbital, ou seja, ela faz esse movimento. É muito rápido, a gente quase não consegue perceber, né, que ele está fazendo esse movimento. A gente parece que ela está tremendo, mas ela está fazendo esse tipo de movimento. Então muitas vezes fica todo marcado o nosso tampo, que a gente vai ter que então fazer uma intervenção com a lixa manual. Nós temos dois momentos no processo de lixação. O primeiro momento é quando a gente está lixando a madeira. Então a lixação de madeira, como eu já falei, ela vai da lixa 60, se for uma madeira bastante prejudicada. Se ela tiver muito, a gente vai usar a plana, a gente vai usar uma raspadeira, a gente vai usar outro tipo de recurso. A partir da lixa 60, lixa 100, lixa 220. Se você tiver dinheiro, compre uma 180 e bote aí depois da lixa 100, 180, 220. E nós chegamos no limite da lixação na madeira. A partir daí, a lixação digamos assim, fundamental na parte do acabamento. É o segundo processo de lixação, é o processo do acabamento. E aqui cabe uma explicação. E a explicação é a seguinte:
Quando a gente está então nesse processo de restauração, a gente lixou a madeira e a gente fez uma coisa chamada queimada, ou seja, a gente fez a primeira passada de selador. Normalmente as pessoas dizem, os marceneiros dizem que a goma laca não é preciso queimada, mas a gente consegue ver o mesmo efeito. Supondo, eu mostrei isso já num outro programa, algumas pessoas disseram, eu não consegui ver direito, estava meio apagado o desenho. Então vamos tentar explicar melhor. Supondo que isso aqui seja uma superfície de madeira ampliada milhões e milhões e milhões de vezes, tá? Então a gente percebe que ela está ondulada. Mesmo que a gente pegue a mão e passe, e diga está liso, está lisinho, ela apresenta esses problemas aqui, que são os intervalos entre as fibras e basicamente as pontas de fibra que estão assim, loucas para se levantarem. Quando a gente passa o selador, ou a gente passa a goma laca, o que acontece? Esse processo químico, ou seja, o thinner, o álcool, eles arrepiam as pontas da madeira e ela fica assim. E aí o que acontece? A nossa lixação, quando a gente passa a lixa, a gente faz o quê? A gente corta aquelas pontas. Então faça a seguinte experiência: passe uma demão de selador na madeira. Antes de passar a demão, passa a mão. Você vai ver que ela está bem lisa. Passa uma demão no selador, eu vou ver que ela vai ficar um pouco áspera. Essa aspereza é dada exatamente pelo processo químico que vai arrepiar as fibras e as pontas de fibra da madeira. E aí quando a gente passa então a nossa lixa aqui, nós quebramos e ela fica lisa. E a partir daí o nosso acabamento começa a ser feito. Então, dois momentos no processo de lixação: o processo de lixação em madeira e o processo de lixação do acabamento. E uma das diferenças fundamentais é que quando a gente está lixando a madeira, a gente está respeitando o sentido da fibra. Depois que a gente passa o selador, a gente não precisa mais, porque nós não estamos lixando a madeira, estamos lixando o selador. Uma vez eu estava numa oficina trabalhando assim e tal, e tinham outros marceneiros junto, e eu já tinha dado 3, 4 de mão de selador, e aí peguei uma lixa e comecei a fazer o sentido circular. E aí veio o marceneiro e me disse: desculpe me meter aí, mas vai arranhar aí o teu móvel. Eu disse: não vai arranhar. Não vai arranhar porque eu estou lixando o selador, eu não estou lixando mais a madeira. Então, no processo de lixação do acabamento, a gente pode desrespeitar o sentido da madeira. Então, rememorando, gente, fundamental, essa parte aqui, a gente jamais, sob hipótese alguma, passa nesse sentido. Em momento algum a gente passa contra a fibra, a não ser caso que a gente queira fazer uma marca lá, deixar marcado e tal, fazer um acabamento exatamente assim, mas não é uma coisa que vai agradar muito ao dono do móvel ou a nós mesmos, porque o resultado vai ser muito ruim. Pois bem, sobre o processo de lixação, é isso. Gostaram do nosso programa? Então você vai lá, dá o seu like, se inscreva no canal, divulgue para os amigos, diga que a gente é simpático, que o nosso programa é muito bom, enfim. E nós contamos com o apoio de vocês. Mas antes de encerrar, não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.